Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Os deputados estaduais mato-grossenses analisam um projeto de lei que destina 20% do valor arrecadado com multas de trânsito para a saúde pública. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. É difícil encontrar um motoqueiro que nunca tenha se acidentado. Esse aqui se machucou tanto que até desistiu de pilotar. Eu larguei de mão de moto, mas eu já passei por isso, que já quebrei minha perna, né? E é muito difícil. E o asfalto é quente e queima. Às vezes acontece de você fazer umas manobras difíceis, né? É perigosa. E foi o que aconteceu também no caso do acidente, né? Que eu atravessei numa rua que eu achei que ia dar tempo, o carro veio e pegou eu. E então eu fui pedir, falei, não, eu parei com isso, eu não quero mais. Já esse mototaxista carrega as marcas dos acidentes no corpo. Sofri um acidente, sim, já aqui na 15 de novembro, né? Eu ia indo de madrugada daqui pra lá. Aí a carreta furou o semáforo ali no beco ali do Atacadão, né? Entrou de uma vez, aí pra me livrar dela, desviei. Mesmo assim, ainda bati na roda da frente aí. Sandro conta que até hoje ele sofre com as sequelas. Tem problema ainda, né? Porque ficou pra me fazer fisioterapia, eu fiz, mas não voltou ao normal. O braço é o quê? Uns 60%, 70% só. Tenho dificuldades aqui ainda. Além das consequências para a vida de quem se machuca, os acidentes de trânsito também têm um grande peso no orçamento público. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou que os acidentes em rodovias do Brasil geram um custo de 40 bilhões de reais por ano. Em Mato Grosso, a situação não é diferente. Números do Sistema Único de Saúde mostram que só ano passado foram realizadas cerca de 3.000 internações causadas por acidentes de trânsito. Desse total, cerca de 76% foram feitas aqui, no pronto-socorro municipal. E tem mais, 73% dessas internações foram causadas por acidentes de moto. No ano passado, o Sistema Único de Saúde gastou cerca de 4 milhões de reais dos cofres públicos com acidentes de trânsito e suas consequências na capital mato-grossense. Isso tudo gera um impacto ao Sistema Único de Saúde na questão da internação e do tratamento e também não só depois que sai da internação, porque tem a reabilitação, né? Além do custo, tem o custo de previdência, tem o custo emocional, são coisas que impactam financeiramente e emocionalmente bastante a sociedade. Ciente dessa situação, o deputado Dr. Gimenez apresentou o projeto de lei número 686 de 2017. O objetivo da proposta é obrigar a destinação de pelo menos 20% dos recursos arrecadados com as infrações de trânsito para a saúde pública. Os acidentes de trânsito são a nona maior causa de morte no mundo. Em 2018, o Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá contabilizou 1.071 internações envolvendo acidente de trânsito. E ao lado da violência criminal, vale lembrar isso aí, são os maiores fatores que geram internações na unidade de UTI, gerando gastos incomensuráveis e alto volume de internação, fora da CTI em casos clínicos. O Sistema Único de Saúde, SUS, é financiado com receitas de contribuição de impostos, em que participam as três esferas, o estadual, o Estado, a União e o município. Então, essa destinação vai ajudar, de certa forma, exatamente nessa demanda imensa de dinheiro e de incapacitação, numa tentativa de melhorar, sobretudo, a receita do SUS e tratar melhor os pacientes em questão. A integrante do Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde e Paz no Trânsito elogiou a iniciativa. Moema Blatt destaca que Cuiabá já tem um levantamento das principais características dos acidentes na capital. Em 86,1% dos casos são homens, jovens, com idade entre 18 e 35 anos. E os acidentes fatais ocorrem, na maioria das vezes, aos sábados e domingos à noite. O principal fator de risco é excesso de velocidade, seguido por condução sob efeito de álcool. Segundo a gestora,
A meta agora é planejar ações mais direcionadas. Por ser um programa do SUS, o programa Vida no Trânsito, existe o Comitê Municipal de Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, que tem 3 comissões, uma delas, comissões temáticas, uma delas é a comissão de coleta de dados e análise, que gera, então, todo o perfil dos acidentes e dos acidentados. A partir da ação dessa comissão, dos relatórios, dos boletins que são emitidos, são feitas, então, propostas de intervenção, porque há a comissão de educação e há também a comissão de fiscalização e engenharia e fiscalização. As ações têm sido feitas pela CEMOB. Atualmente, o comitê está sob a presidência da CEMOB. É uma presidência alternada, em parte CEMOB e em parte Secretaria de Saúde. Até então, era a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Mobilidade faz algumas ações. O que nós estamos agora fazendo, buscando, e vamos conseguir, é alinhar as ações com os dados levantados do perfil dos acidentes, para que realmente elas possam ser ainda mais efetivas para a redução da mortalidade ou do adoecimento pelos acidentes no trânsito. Moema explica que o grande desafio quando se trata de comportamento no trânsito é mudar a consciência das pessoas. A mudança de atitude é um grande desafio. Todos os órgãos que participam em ações de blitz, de fiscalização, eles fazem isso também com um olhar educativo. Não é só pegar para arrecadar, não é isso. É apreender, multar, que seja, mas explicando para o indivíduo que está protegendo a vida dele. No caso do Augusto, a mudança de consciência veio com a dor do acidente e o medo de não ver a filha crescer. Eu tenho uma moto lá que eu parei ela, estacionei ela lá, porque eu não queria mais saber de moto. Porque como eu tenho filha pequena, aí eu falei assim, não, eu prefiro cuidar da minha vida para cuidar delas, né, do que ficar sofrendo de acidente de moto. A troca da bandeira na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é uma atração cívico-turística há mais de 5 décadas na capital do país. A solenidade acontece sempre no primeiro domingo de cada mês e atrai muitos turistas. Veja na reportagem da TV Senado. É fácil ser feliz em um dia ensolarado. Mesmo no frio da seca, o passeio na praça é agradável. Em dia de troca da bandeira, então, tudo fica mais colorido e musical. O evento, que antes era uma solenidade, redundantemente solene, agora, além dos tradicionais militares ordenados em fila e dos vendedores de souvenir e pipoca, tem pula-pula, pebolim e banda de rock. A proposta do governo do DF é retomar o turismo cívico, que já foi forte na capital. O objetivo é fazer com que não só a cerimônia do hasteamento, que por si só já é uma cerimônia maravilhosa, mas que nós tenhamos antes e depois da cerimônia do hasteamento uma série de atividades que são recreativas para as crianças, para as famílias e especialmente para os turistas. A Praça dos Três Poderes é o símbolo da capital por excelência e uma aula de história. A obra representa um projeto de Brasil moderno que, sob o engenho político de Juscelino Kubitschek, uniu o urbanismo, a arquitetura e a engenharia de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Com quase 70 anos, a praça ilumina os olhos de quem a visita. Primeira vez que eu venho nessa troca da bandeira, eu aproveitei para tirar a bike da garagem e pedalar e aproveitar esse dia bonito que está hoje. O mastro da bandeira veio 12 anos depois da inauguração da capital, já no auge da ditadura militar. O projeto é do também carioca Sérgio Bernardes, arquiteto modernista especializado em grandes estruturas de aço. A obra gigantesca, com quase 100 metros de altura, faz com que a bandeira de 90 quilos e 300 metros quadrados paire acima de tudo na praça. A festa da troca, com hino entoado por centenas de soldados e banda, estimula os sentidos dos visitantes. Não importa que eles nem falem português. É uma cerimônia muito bonita, com desfiles e policiais. Todos estão sorrindo e isso é muito legal. E tem gente daqui que já transformou a vinda à praça em atividade regular. Todo domingo a gente tenta participar
desse evento, da cerimônia. É muito bom. Todo mês a troca da bandeira é o mote do passeio, mas nunca é igual. Às vezes o pano enrola e o pavilhão prende e rasga. Vai do vento. De frente para a bandeira está o Congresso. A Casa dos Representantes do Povo agora também vai à praça. Chamar os cidadãos para entrarem em seus salões e participar de atividades como os programas E-Cidadania, onde todo brasileiro pode apresentar uma proposta de lei, e o Jovem Senador, projeto que estimula os jovens do ensino médio a refletirem sobre a vida política do país. Na praça, agora todo primeiro domingo do mês, as equipes da Câmara e do Senado fazem um corpo a corpo com os visitantes, num processo de educação para a cidadania. A gente quer mostrar que o parlamento está cada vez mais interessado em estar próximo do cidadão e para promover o civismo. A iniciativa do Congresso Nacional de vir para onde as pessoas estão, para mostrar que a gente tem interesse em trazer as pessoas para dentro desse lugar que é delas, que é o Congresso Nacional. A lei que criou a pessoa jurídica do MEI, o microempreendedor individual, completou 10 anos e já beneficia mais de 8 milhões de pessoas em todo o país. E nesta reportagem da TV Câmara, você vai saber o passo a passo para se tornar um microempreendedor individual. Confira! O MEI é muito simples, né? É um processo que você paga uma vez por mês uma taxa que engloba todos os impostos e o que é necessário para você ficar adequado à utilização correta do MEI. Nós optamos por isso porque inicialmente o nosso faturamento não vai além do que o limite do que é permitido pelo MEI e a gente hoje ainda está enquadrado dentro desse espaço financeiro que permite que a gente continue como MEI. Ao contrário da enorme burocracia reservada a quem pretende abrir uma empresa no Brasil, uma das grandes vantagens de se tornar MEI é a simplificação do procedimento de registro. Se abrir uma empresa demanda uma papelada considerável e leva em média 107 dias, o cadastro de MEI dispensa a apresentação de documentos, fica pronto na hora e é feito totalmente pela internet, no endereço www.portaldoempreendedor.com.br. E os benefícios não param por aí. Todo microempreendedor individual é isento de tributos federais, ou seja, não precisa pagar imposto de renda, nem PIS, COFINS, IPI, nem contribuição social sobre o lucro líquido. Os únicos impostos que o MEI precisa pagar são a contribuição para a Previdência Social no valor de 5% do salário mínimo, mais R$1 de ICMS no caso de indústria ou comércio, R$5 no caso de serviços ou R$6 no caso de comércio e serviços. Mas antes de prosseguir com o registro, é preciso observar alguns detalhes. Ainda no portal do empreendedor, verifique se a ocupação pretendida é uma das mais de 400 atividades que se enquadram como MEI. Consulte também a prefeitura do seu município para saber se a sua atividade pode ser exercida no local escolhido. Esteja ciente de que nem servidores públicos, nem titulares de outras empresas podem se cadastrar como MEI. E só lembrando que, além da atividade principal, o MEI pode exercer até 15 atividades secundárias. Bom, até aqui a gente falou bastante sobre as facilidades oferecidas ao MEI. Mas quais seriam aí os principais desafios para quem quer se lançar no mundo empresarial? No Brasil ainda tem essa dificuldade de cultura. Para quem quer consumir, o crédito é mais fácil. Veja como é fácil comprar, né, no mercado uma televisão, um fogão, uma geladeira, um carro. Agora, para quem quer abrir seu próprio negócio, dinheiro para empreender, ainda tem muita dificuldade. Os bancos ainda colocam muitas barreiras e obstáculos. E acho que o papel do parlamento é tentar viabilizar um crédito mais barato. O dinheiro não chega na ponta, porque nós temos um sistema financeiro muito concentrado na mão de 5 grandes bancos. E ele não consegue enxergar o pequenininho que vai buscar um crédito de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil reais. Ainda é muito difícil, porque é a parte de crédito, né? Hoje, para você conseguir crédito junto às linhas bancárias, ainda é muito difícil. Ainda não temos uma credibilidade que deveríamos ter. Você é microempreendedor, mas quando você chega lá, eles têm aquela questão de te questionar com uma certa desconfiança e não te passa o crédito, né? Então isso aí prejudica bastante.
foi por causa de reclamações como a do Adenilton que o parlamento propôs a criação da empresa Simples de Crédito, em lei sancionada no último mês de abril, como explica o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afife Domingos. A empresa Simples de Crédito é a ideia do cidadão que tem uma poupança, que ele tem um dinheiro, que ele possa emprestar na sua cidade para as pessoas conhecidas. Então, com isso, nós estabelecemos o crédito olho no olho, sem os algoritmos, sem os cadastros que os bancos exigem, porque ele está emprestando para quem ele conhece. Se alguém for dizer que nós estamos querendo regularizar a agiotagem, eu respondo, não, a agiotagem existe e ela é oficial, ela está no cheque especial, ela está no juro do cartão de crédito de 340% ao ano. A empresa Simples de Crédito veio para concorrer com a agiotagem e levar um juro decente para quem quer produzir. E não vale para pessoa física, é só para pessoa jurídica. Portanto, atinge em cheio esse MEI que precisa de um crédito. Estamos falando de alguém que fatura 5.800 por mês, ele não deve estar pensando no empréstimo de 100 mil reais, mas ele precisa de um apoio para algumas máquinas, para o início da atividade. Fim da desburocratização de você poder emprestar recursos. Cada um pode ser um microempresário de crédito se quiser. E você pode ser até um microempresário de crédito dentro da sua própria empresa. Você tem um capital, quer emprestar para ela, você pode emprestar. Mas certamente vai ser uma coisa abençoada, porque vai tirar as pessoas dessa impessoalidade de ser tratada no sistema financeiro. O microempreendedor individual Paulo André Oliveira começou o projeto de ter uma picoleteria investindo capital próprio, mas hoje não descarta recorrer a um empréstimo para alçar voos mais altos. No primeiro momento, nós acreditamos que o capital próprio seria melhor pela condição que o país apresentava, né? Agora, para um crescimento desse projeto, nós provavelmente vamos procurar algum capital que não seja nosso. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, foi um dos deputados que relatou na Câmara o projeto que instituiu o MEI 10 anos atrás e faz questão de reforçar o caráter inclusivo da legislação. No MEI, nós não fazemos muita conta do que arrecadamos. Pelo contrário, nós fazemos conta da inclusão, da humanização e da formalização de pessoas. Mas você imagina 8,5 milhões de pessoas formalizadas, com autonomia, com liberdade, todas elas percebem muito mais do que 1,5, 2, 3 salários mínimos. Um castelo com quase 150 torres chama a atenção das pessoas que passam pelo município de Sítio Novo, que fica a 110 quilômetros de Natal. A fortaleza completou 35 anos em 2019 e é fruto da fé e devoção de um homem que elaborou o projeto sozinho. E quem conta essa história é a TV Assembleia do Rio Grande do Norte. O nome dele é José Antônio Barreto, mas ele acha melhor ser chamado por José dos Montes, não só por conta das montanhas, porque antes de construir o castelo ele fazia as missões, tipo um missionário, como Frei Damião, ele saía em pregações. Meu pai, segundo ele começou a construir esse castelo dia 13 de agosto de 1984. Foi através de uma missão que ele recebeu quando ainda era criança, na época ele tinha 8 anos de idade. Ele estava apanhando lenha perto da casa dos pais dele lá, num lugar chamado Serra dos Caboclos, que é em Pedro Avelino. Foi em 1940. Ele olhou assim ao lado, assim, tinha uma luz, quando olhou assim, tem uma imagem como se fosse de uma senhora, né? E ele já falou várias vezes pra gente que foi Nossa Senhora que ele viu, né? Mas se perguntar hoje, ele fala que não.
Na hora ele ficou sem entender, ficou assustado e queria correr. Aí ele ficou parado e deixou ver o que ela queria falar, né? Ela falava assim, para ele construir uma igreja, tipo uma capela, em devoção a ela. No momento ele ficou sem entender, foi para casa e não falou nada aos pais dele, né? Mas quando foi no mês seguinte, teve outra visão. Todas, foi no caso 13 visões ao todo. E sempre em 13 de cada mês. Zé dos Montes, já menino, teve cedo uma visão e daí partiu para o mundo para cumprir sua missão, construindo seus castelos para as obras de devoção. O primeiro foi em Natal, no bairro das Quintas, era para ser o primeiro e o único. Só quando ele terminou, virou um castelo, a casa com uma igreja dentro. Lá está com 62 anos que existe. Ele sentiu dentro dele que não era ali o local da sua missão. Aí começou a construir em outros locais diferentes, como boa parte foi na Paraíba. Mas assim, em 10 locais diferentes que ele tentou fazer, foi assim, começou pela fundação, algo falava assim, não é aqui. Um motivo particular, outro ele fazia, ele desistia, vendia o terreno, já partia para outro canto. Foi daí que um amigo dele, que era aqui da Serra da Tapuia, seu José, o nome dele, falou, José, lá em Sítio Novo, na Serra da Tapuia, existe um local ideal para construir sua igreja. Vamos lá conhecer. Aí trouxe ele aqui em 1983 e conversou com o antigo dono do terreno. E no ano seguinte, em 84, deu início à igreja, que logo mais tornou-se um castelo. Mas ele não fez com esse intuito de turismo, virou com o tempo. Segundo ele, era para ser só 13 torres, entre grandes e pequenas. Só que foi surgindo mais ideia e hoje chega a quase 150 torres. Foi tudo da cabeça dele. Só que algumas pessoas que vêm aqui veem que tem tipo assim, um estilo árabe, né? Diferenciado. Com o único salário dele, que é do Exército, ele construiu não só esse, como os demais para trás que ele tentou fazer. Teve no início, foi quase 100 pessoas trabalhando, mas também já teve época de ter 4, 5, 6 pessoas, 2 pessoas, depende do serviço. Ele falou, olha pessoal, faça essa parte aqui assim. Aí eu mostrei a opinião, pessoal, né? Zé, o pessoal não faz assim, ei, faça o jeito que eu estou mandando você fazer. É para fazer assim. Ou você faz ou eu chamo o outro para fazer. Tem que ser o que eu estou dizendo. Ele passou 11 anos trabalhando sem parar. Eu vi desde o início até agora. Eu acho que segundo ele, modéstia à parte, eu acho que eu sou o único que conhece os labirintos por canto dentro do castelo. Moramos aqui 11 anos, no mínimo. 11 anos. Mas fazia mais assim, como eu falei, mais dormir pela parte da noite. E a parte do dia a gente morava na casinha de taipa que tinha ali na entrada. Olá pessoal, todos vão andar agora no labirinto. Agora eu peço uma coisa a vocês, que cuidado onde vocês tocam e onde vocês pisam para não assinar as armadilhas do castelo, pessoal. E um pouco de silêncio para não incomodar os morcegos que são os anfitriões do castelo. Vamos lá? É bom, legal. Só que dá um medo, tem muito morcego e tal. Muito morcego. É escuro, tem canto que é escuro. Esse labirinto, então... Não foi feito para se perder. Segundo ele, foi para fazer, tipo assim, vias sacras. O pessoal rezando, com as velhinhas acesas. O castelo em Sítio Novo foi, por fim, realizado com torres e labirintos. Virou templo consagrado por fiéis e por turistas que visitam nosso estado. Na lateral tem a parte da capela, que é Nossa Senhora de Lourdes, né? E isso aqui, tudo aqui é natural, essa parte aqui. São tudo pedras naturais e o castelo ficou por cima das pedras, né? Segundo os relatos do pessoal que morava aqui, essas imagens aqui tem quase 100 anos aqui já, né? Porque aqui existia casamentos, batismo, atos religiosos. Essa parte aqui que estamos vendo aqui no fundo aqui é um dos altares do castelo principal.
porque ele é um altar com formato de castelo. Aqui é onde ele podia contar a história do castelo, qual foi o motivo, fazer o sermão dele, contando, porque ele é um religioso daqueles antigos, meio que seguia, tipo assim, o sermão da montanha, como Jesus pregava. E aqui é a parte do pequeno altar do castelo. O pessoal pergunta, qual é a história? Você quer ver a mais com emoção ou sem emoção, né? Aí não, coloca um pouquinho de cada uma, né? Um pouco de realidade e um pouco de ficção. Aí mistura para ver se fica melhor um pouco o passeio, né? Com os turistas. Pessoal, eu não disse a vocês aqui, mas nunca abre essa porta aqui não, viu? Por quê? Olha, pessoal, nunca, se você vir sozinho pra cá, nunca abre aqui não, porque aqui é onde fica o dragão do castelo. É o fosso, né? É. Eu do dragão. Eu tenho medo até de rodar. Zé dos Montes tem na vida 87 de idade. De Zé Doido foi chamado por ter fé na divindade e cumprir sua missão como gênio na verdade. O Natal e aqui chamava o doido, um homem que fez no castelo, deve ser um maluco. A intenção foi a missão dele. Hoje ele não é chamado mais de doido. Hoje é um artista, um visionário, é um Oscar de Maia da vida. Ali é muita inteligência em uma única pessoa só. Eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Uma visão muito linda, muito bonita essa visão daqui de cima. Muito legal mesmo, vale a pena visitar. Recomendo. Ficamos por aqui. Você pode rever esse ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!